Oi, tudo bem? Como você vai? Eu gostaria de compartilhar a palavra de Romanos com vocês. Está no capítulo 12 e o verso 2, onde diz assim: Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aqui está um segredinho, né? Mas falando dos nossos dias atuais, todos nós estamos inseridos em uma cultura. E quer seja pela nossa mídia, por filmes, séries, novelas, influencers e tantas outras pessoas aí que dão suas opiniões, falam como é que tem que ser a vida hoje. E acaba que eles trazem uma imagem de uma palavra de Deus como se fosse ultrapassada. Mas eu quero dizer a você que a palavra de Deus, ela serve para nós em todas as épocas e todas as gerações. Esse versículo que eu li para vocês, ele fala da gente ser transformado pela renovação da nossa mente, não nos permitindo sermos moldados pelos ensinamentos, pelos padrões desse mundo, dessa era que a gente vive hoje, né? E assim, às vezes, no nosso dia a dia, conforme a gente vai vivendo, conhecendo pessoas, no trabalho, na escola, às vezes, como eu já falei, assistindo algo, meio que aquilo é aprendido pelo nosso cérebro e fica lá dentro, no nosso subconsciente. E a gente acaba sendo influenciado. Às vezes, em nossas decisões cotidianas, a gente acaba que deixando que esses ensinamentos transmitidos através, vamos pegar um exemplo de um filme, né, aquela ideia que foi passada ali naquele filme, acabe mudando a nossa forma de pensar quanto a um determinado assunto. E quando a gente vai colocar esse assunto à luz da palavra de Deus, a gente vê que há uma discordância, um desequilíbrio. E aí é onde essa palavra, né, que eu acredito ser do apóstolo Paulo, dizendo que não é para a gente deixar ser amoldado, né, o nosso pensamento, a nossa mente, conforme os padrões deste mundo, dessa era que a gente vive. Ou seja, a gente acaba sendo transformado por tudo aquilo que está ao nosso redor, que entra pela janela dos nossos olhos, não é verdade? A gente acaba que pegando um pouco de cada um que passa pela nossa vida e quando nós menos esperamos, a gente é o produto daquilo que a gente mais convive, daquilo que a gente vê. Então, essa palavra, ela vem dizer que a gente acaba sendo moldado, mas que não é pra gente permitir ser dominado por esse molde, que é pra gente ser transformados. Como? Através da renovação da nossa mente. E como que a gente pode ser transformado através da renovação da nossa mente? É diariamente, com o Senhor, buscando a Ele, a Sua palavra, vendo o que ela diz que nós somos, vendo como é a vontade de Deus para nós, em intimidade com o Espírito Santo, através da revelação do propósito de Deus para nós. Dessa forma a gente vai renovando a nossa mente e a nossa esperança, porque muitas vezes não são nem costumes modificados, mas são notícias ruins que nos abalam, que nos entristecem. Porque, por exemplo, você coloca lá no telejornal, você só vê notícia ruim. Dificilmente você vai ver alguma notícia que você vai se alegrar e vai ficar grato. É muito difícil, são notícias que nos deixam indignados, são notícias que falam de política, em questão de escândalos, eu digo. São notícias que falam de catástrofes, são notícias ruins. Então a gente não pode ficar informado. Não, a gente pode ficar informado, mas são informações que a gente não tem o poder de mudar, que a gente não tem o poder de transformar em nada de bom, que a gente não pode mudar aquela situação,
Então a gente fica só se alimentando disso, e quando nós vemos, a gente não tem motivos para agradecer. A gente não consegue ver as coisas boas, a gente não consegue ter um coração grato diante de Deus. Então a gente deve se alimentar todos os dias da palavra de Deus e pedir para o Espírito Santo renovar nossa mente segundo o entendimento que Ele pode nos dar, só Ele pode nos dar. No momento que a gente está ali em intimidade, buscando, querendo saber o que o Senhor quis dizer com isso, como eu posso estar usando aquela palavra para um bem para mim, né? E eu li esse versículo, né? Ele fala para a gente não se amoldar segundo o padrão do mundo, transformar a nossa mente através da revelação da palavra. Aí tem um segredo. Para quê? Para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, o nosso Pai. Então, quer dizer, a cada dia que eu passo com o Senhor e falo, Deus, eu preciso da sua ajuda, Pai. Eu preciso entender a sua palavra, eu preciso entender e conhecer os seus propósitos para mim. Ele nos direciona, né? Como um pai que pega o filhinho pequeno que está aprendendo a andar ali pela mão e ele vem e nos mostra o caminho e a direção. Quando a gente aprende sobre essa palavra, como é que um pai que guia o filho, que protege o filho, como é que ele quer fazer, a gente aprende a descansar em Deus. E quando a gente aprende que esse descanso ele é mais do que necessário para nós ficamos dependentes de saber a vontade de Deus, de dizer, Senhor, e agora? Onde é que o Senhor quer me levar? Então me leva, Senhor. Então a gente acaba, conforme a gente deixa que o Espírito Santo nos conduza, a gente acaba aqui por experimentar a vontade dele, né? Quando a gente baixa as nossas reservas, quando a gente diz, eu não estou aqui para fazer a minha vontade, mas a sua, Senhor, a gente reconhece que ele é nosso Pai. E que todo pai sabe o que é melhor para o filho. Então, quando a gente crê de verdade, com toda a nossa força, com toda a nossa mente, com toda a nossa alma e o nosso corpo, que ele é um pai que sabe o que é melhor para o seu filho, e a gente entende que nós somos filhos, a gente descansa nele, ele guia nossos passos, e aí a gente começa a experimentar, porque a vontade dele é a melhor que poderia acontecer para nós. A gente experimenta e a gente comprova. Isso é provar a bondade do Senhor. Então, a Bíblia vai falar, experimentar, ser capazes de experimentar e comprovar que a vontade de Deus é boa. Ela é boa só para mim? Não. Ela é boa para todos aqueles que estão à minha volta. Que aquilo que o Senhor me der hoje para fazer, todo o impacto que vai causar na minha casa, na minha família, às vezes no meu trabalho, na minha igreja, no meio dos meus parentes, em convivência com os meus amigos, aquilo é o melhor de Deus. Aquilo é bom, aquilo é agradável, não causa confusão, não causa nenhum tipo de desconforto, nenhum tipo de maledicência, não causa nenhum escândalo, mas é para glória dele. Então é agradável e ela é perfeita, porque Deus, ele vai revelar a vontade dele através de nós, e ele também está ali governando todo mundo à nossa volta, todo o nosso mundo. Então assim, ele não trabalha só da nossa ótica, ele trabalha de uma ótica geral. Então, a vontade, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. E essa palavra de Deus, ela renova a nossa mente, não só para que a gente aprenda a confiar que Ele sempre tem o melhor para nós, que Ele é um pai que conduz o filho pela mão e ensina a caminhar. Mas essa palavra de Deus, toda ela serve
de conselho, ela não é ultrapassada em nenhum momento, ela não é careta. Se você for pegar cada preceito, cada mandamento, cada conselho, todos eles têm um motivo. E o motivo é nos poupar de tristezas, de sofrimentos, de angústias, de perturbações, de doenças, da prisão, da morte, da confusão. Então, assim, ele é um pai. E ele não está obrigando a gente a nada. Ele é um pai que ele nos aconselha. E o filho sábio ouve a voz do seu pai e vive uma vida de paz, de abundância, que deita a cabeça ali no travesseiro e dorme em paz, dorme tranquilo, confiando em Deus, confiando que é Ele que nos guarda, porque nós não temos poder para nada, nem para guardar nossa vida, né? A gente depende do Senhor para todas as coisas e somos gratos a Ele porque Ele tem nos sustentado. Ele é o Pai que quando a gente chama, Ele nos atende. Quando a gente tropeça, Ele nos levanta. Quando a gente está cansado, Ele nos carrega no colo. Ele é maravilhoso. E eu quero te dizer, com tudo isso, que toda palavra, ela também serve para curar nossa mente, as nossas emoções, o nosso corpo. São conselhos, são palavras sábias, são palavras de vida que realmente trazem cura e libertação para todo o nosso ser. Até mais.